agora o programa Escola Bíblica no seu rádio. Uma produção EBD e Imprensa Gospel. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Quero nessa oportunidade cumprimentar a você que está ligado conosco com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus, tá? Quero abraçar a você, meu amado irmão, abraçar você, minha amada irmã, que está na nossa companhia desde as 6h30 da matina aí com o seu programa Reflexão do Dia. E agora o seu programa EBD no rádio, tá bom? E já nesse início do programa quero mandar um abraço especial, um alô todo especial para a irmã Josefa. Bom dia, que está aqui comigo no Zap. Bom dia, na paz do Senhor. Estou em Jataí, Goiás, tá bom? Então, um abraço à irmã Josefa, tá certo? Lá em Goiás, ouvindo a nossa programação em Jataí, né? Aí na cidade, no estado do Goiás, acompanhando a nossa programação através do nosso aplicativo, tá? E as nossas canções que vai ser tocado aqui dentro do nosso programa EBD no rádio, será um oferecimento especial para a irmã Josefa aí em Jataí, Goiás. Então, um abraço. Você, assim como a irmã Josefa, que está ligado no nosso aplicativo, pode interagir conosco, mandando o seu alô, mandando o seu abraço. E nós atenderemos aqui com maior prazer, com maior alegria. Mas nesse início de programa, queremos ler o texto áureo e a verdade prática da lição 2 adultos, né? Da classe 2 adultos, que nesse trimestre vamos estar estudando, neste domingo, vamos estar estudando do julgamento à ressurreição, tá certo? E o nosso texto áureo se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 19, verso 30, que nos diz: E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito, né? A nossa verdade prática nos diz assim: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. E com essa leitura bíblica nesta manhã de terça-feira, nós declaramos aberto sobre a graça de Deus, mais um programa EBD no rádio. E essa primeira música é para você que está conosco na 87,9 e também no nosso aplicativo. Bom dia na paz do Senhor. Vem com a família. Tu és fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, oh, aleluia. A tua igreja declara e cada família. Muito bem, você acabou de ouvir aí mais essa belíssima canção aqui dentro do nosso programa, nesta manhã de terça-feira. Lembrando que estamos aí na nossa contagem regressiva para a 16ª edição do Fórum de Adolescente, né? Que nessa oportunidade acontecerá ali no bairro Coab, na congregação Getsemane, tá certo? As inscrições foram abertas até ontem, creio que já está encerrado a partir de hoje, tá certo? Que a partir de hoje começa os preparativos, né? E a gente precisa organizar esse trabalho, que é um trabalho que é realizado pela Escola Bíblica Dominical em Bacabal, há 16 anos, né? Estamos com esse trabalho, um legado da superintendência da gestão, da superintendência aí da doutora Rosângela Oliveira, né? Que foi quem é a autora desse projeto, a criadora dessa ideia de realizar esse trabalho com esse público, tendo em vista a carência que a igreja tem com trabalhos voltados para o público dessa idade, né? De 11 a 17 anos, né?
de 11 a 17 anos. Então, a superintendência da Escola Dominical em Bacabal emplaca esse trabalho há 16 anos. Portanto, estamos caminhando aí para esse ano, esse ano, a nossa 10ª edição do Fórum de Adolescente, tá? Desde já quero convidar aí todos os professores que trabalham nessa faixa etária para organizar as suas caravanas e levarem ao nosso fórum. Esse ano vou estar trabalhando de uma forma, a inscrição, aliás, a distribuição lá na nossa chegada, o credenciamento, digamos assim, uma forma bem ágil, bem prática, para não ter aglomeração, tá? Então, esse ano estamos trabalhando para que corra tudo na perfeita paz, né? A igreja vive de festa, o povo do Senhor é um povo fertivo, é um povo alegre, um povo animado, tá certo? Acabamos de sair de uma festa, né? 3 dias de festa, sábado, domingo e segunda. Aí o terceiro congresso da UFADEB em Bacabal, você teve tempo central ontem, e que participou desses dias de festa, viu aí a bênção que foram. E nesse final de semana a festa continua com a realização do nosso 16º Fórum de Adolescentes, voltado para esse público que eu já mencionei aqui, de 11 a 17 anos, tá bom? Leomar Gomes do Espírito Santo, quero trazer aqui dentro do nosso programa, rapidinho, só o conteúdo da lição dos nossos pré-adolescentes, exatamente dessa faixa etária que eu acabei de citar, que pré-adolescente, que vai da idade de 11, 12 anos, que nesse trimestre está trabalhando o tema nessa classe Igreja, um lugar de comunhão, tá certo? E caminhando para a lição de número 12, que já é a penúltima lição, tá? Por falar nisso, quero avisar, aproveitando o embalo, o irmão Leomar já avisou aqui dentro do programa, já estamos também tocando a vinheta, que as lições do 3º trimestre já estão aqui na cidade de Bacabal, né? Já estão à disposição dos nossos coordenadores, secretários e dirigentes, né? Porque em cada congregação, às vezes é o coordenador que é o responsável, às vezes é o dirigente, às vezes é o secretário, tá? Então já está disponível, viu, meu povo? Já estão disponíveis. Lembrando, pedindo agilidade para vocês em pegarem as revistas, porque esse mês, estaremos indo à convenção e provavelmente passaremos 3 dias ou 4 fora de Bacabal. Então, para que você não pegue a sua lição já no mês de julho, faça todo o esforço para pegar agora, tá? No dia 24, estarei viajando e só retorno provavelmente lá para julho. Então, agilidade aí, você coordenador que está me ouvindo agora, você secretário, você dirigente que está me ouvindo agora, agilidade em vir pegar as suas revistas para não pegar em cima, tá bom? A nossa classe, a classe dessa faixa etária, de pré-adolescente, nesse domingo vai estudar o seguinte tema da lição deles, né? A missão da igreja é o tema dessa aula. E esta aula ela tem como objetivo apresentar os conceitos de discípulo, né? De discipulado e evangelismo e missão, tá? Então essa aula vai ter esse propósito de apresentar aos nossos adolescentes a tarefa maravilhosa da evangelização, a tarefa maravilhosa do evangelismo, e não só isso, mas também do discipulado. Trabalhei em uma igreja, muito tempo atrás, que tinha umas pré-adolescentes que eram evangelísticas, né? Eram evangelistas. Através dela, outros adolescentes aceitaram a Cristo como Salvador. Então precisamos, e a Bíblia está repleta, não cita muitos nomes, mas tem alguns casos de adolescentes que eram realmente evangelistas, né? Então, adolescente nessa faixa etária também precisa fazer essa função. Então, aí, como missão da igreja, eles vão aprender isso, o conceito do discipulado, do evangelismo, tá certo? Vamos demonstrar nessa lição para eles a forma ou as formas de fazer missões, né? Porque não tem só uma forma, a graça de Deus ela é multifaceta, digamos assim, existem várias formas de se fazer missões. Então, vamos trabalhar nessa lição isso, mas também fazer com que os nossos adolescentes compreendam que o ID de Cristo, né, fazer associação, comparação com o ID de Cristo, a realidade que a igreja vive hoje, né? E como diz alguém, não existe saber, mas saberes, né? Além desses saberes que eu aqui mencionei para você, os nossos adolescentes dessa faixa etária têm outros objetivos também, têm outros saberes a aprender sobre essa lição, como, por exemplo, saber que a igreja possui a missão de pregar o evangelho a todo mundo, socorrer os necessitados e cuidar do próximo, fazem parte da missão da igreja, não é?
Saber também que o cuidado com os novos convertidos é nossa responsabilidade e também que nós podemos fazer missões indo, orando e contribuindo, né? E que precisamos aproveitar todas as oportunidades de falar sobre Jesus. E isso o pregador falou ontem, né? Deu uma pincelada sobre isso ontem no nosso culto aqui, do encerramento da UFADEB, tá bom? E por fim, saber que nós somos abençoadores dos irmãos em missão transcultural, tá? Então esse é o tema da nossa revista dos nossos pré-adolescentes. Você que vai acompanhar pelo canal, está aqui a capa dessa revista, né? Que é Igreja, um lugar de comunhão. Irmão Leomar Gomes do Espírito Santo, após apresentar esse tema da lição, traz duas chamadas, a chamada do nosso fórum e a chamada das nossas revistas, da nossa EBD. As vinhetas, né? Lembrando que as nossas inscrições encerraram para o nosso fórum de adolescente, tá? Foi até ontem, dia 16, tá? Teve aberto o link para que fossem feitas as inscrições. Já contamos com um público bem expressivo, graças a Deus, e vai ser com certeza uma bênção dos céus, né? Meus irmãos e minhas irmãs, estamos trabalhando também agora o tema da classe dos nossos adolescentes, que é outra classe da IBD, que vai dos 13 aos 14 anos, nessa faixa etária aqui, tá? E o tema desse trimestre, que essa classe está estudando, ela está fazendo olhando para a história do povo escolhido de Deus, né? Estamos olhando aí, estudando a história do povo hebreu, tá certo? E essa lição de número 12 para o próximo domingo, portanto, a penúltima aula é o Reino do Sul, Judá, é o tema da aula, tá certo? E o texto bíblico está em 1 Reis 12, 21 ao 24, 30, 31, que ainda, 15, versículo 8 ao 15. E nessa lição, querido professor, você tem como objetivo trabalhar com eles, o Reino do Sul, demonstrando a trajetória de reis que foram fiéis a Deus, tá certo? E apontar o cuidado de Deus com os hebreus, mesmo quando eles foram infiéis ao Senhor. E por fim, ensinar aos nossos adolescentes sobre a importância de ouvir a Deus e seguir os seus mandamentos, tá? Então esse é o tema da lição dos nossos adolescentes de 13 a 14 anos, tá bom? Então essa é mais uma aula mais uma classe da nossa escola bíblica dominical, tá certo? Que os nossos adolescentes com certeza estarão sendo ricamente instruídos com esse tema na classe, tá? A história do povo escolhido de Deus, que é a história do povo dos hebreus, tá? Meus irmãos, ainda que na minha mão tenho encerrando essa faixa etária de adolescência, porque na IBD os nossos pedagogos aí, os nossos articulistas das nossas revistas de escola dominical, eles dividiram a adolescência em 3 fases, né? A fase da pré-adolescência, que é de 11 a 12 anos, adolescentes de 13 a 14 anos e juvenis, que é de 15 a 17 anos, tá? Então, a adolescência na escola dominical, ela está distribuída ou dividida nessas 3 fases, né? Pré-adolescência e adolescentes e juvenis. E a classe juvenis, nesse trimestre, que já está findando, estamos caminhando para a penúltima aula, nós temos o tema da lição do trimestre é uma viagem pelo Novo Testamento, sendo que no primeiro, trabalhamos uma viagem pelo Antigo Testamento. E nesta aula, portanto, a aula de número 12 para o próximo domingo, nós temos como tema o livro A Revelação do Livro, ou o Livro da Revelação, tá? Esse é o tema desta aula, a revelação do livro, tá ok? E também estamos trabalhando nesta aula alguns objetivos que devem ser trabalhados, como, por exemplo, saber o significado da palavra Apocalipse, conhecer a autoria, o assunto e as principais características do livro,
e refletir sobre a esperança que o livro traz, né? Sobre a esperança que o livro nos traz. O livro do Apocalipse, esse livro que bota muito... algumas pessoas têm medo de ler, têm medo de se debruçar sobre ele, mas nenhum livro tem que ter, nós temos que ter esse medo, porque Apocalipse, na realidade, é um livro de revelações, é um livro de bênção, é um livro que conta o final da história do povo, do Deus, ou a final da história do mundo, tá? E você precisa saber disto, tá? Meu irmão, vamos, Leomar Gomes do Espírito Santo, traz uma canção especial dentro do nosso programa, e essa música especial quero oferecer nesta manhã de terça-feira para a irmã Vanusa, no Setuba, acompanhando a nossa sintonia, e a você que está no nosso aplicativo e também na 87,9 em qualquer parte da nossa grande Bacabal e região. No saber, vem com a família. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa EBD no Rádio, nesta manhã de terça-feira. Como você amanheceu o dia? Amanheceu bem com a sua família? Com você, com a sua casa? Eu espero que sim, né? Esse é o nosso desejo do coração, que esteja tudo bem com a sua família nessa manhã de terça-feira. Meus irmãos, estamos chegando na lição dos jovens, que agora já estamos entrando na fase adulta, né? Jovem, que é uma classe da escola dominical. Eu sempre, no programa, eu faço dando essas informações para você, porque você talvez seja uma pessoa que não conheça a didática da escola dominical, você não conheça o organograma, como ela é organizada. Então, eu faço sempre questão de, aqui no nosso programa, estar dizendo para você a ordem das classes. É claro que o tempo aqui não permite apresentar todas, porque se uma escola dominical, se ela funcionar com todas as classes que está no seu cronograma, nós temos aí cerca de 12 classes de estudo da palavra de Deus, né, nas igrejas. E devido ao espaço de algumas congregações, algumas classes são suprimidas, outras classes não têm, tá? Então nós trazemos aqui as 4 ou 5 principais classes para estar mostrando essa divisão para você, essa organização que tem na nossa escola bíblica dominical. Por isso que eu digo para você, a escola dominical é uma agência que a igreja disponibiliza para dar instrução aos crentes de uma forma gratuitamente entre aspas, né? Mas todos nós que estamos envolvidos no reino dos céus temos recompensa, fomos chamados. Nossos seminários aqui que realizamos com os nossos coordenadores, secretários, nós temos trabalhado ao longo disso dizendo que ninguém é voluntário, né? Porque quando nós dizemos que somos voluntários, está imprimindo a ideia de não compromisso, né? Quando diz que é voluntário, faça o se eu quiser, faça o se eu puder. Não, nós não somos voluntários no reino dos céus. Aquele que for chamado, foi convocado por Deus para fazer a obra, tá certo? Então você foi convocado, você foi chamado, tá? Você é professor da EBD. E nessa classe de jovens, que agora é de 18 a 24 anos, estamos estudando a vida deste grande personagem bíblico que nos traz lições positivas e também lições negativas, que é a vida desse homem chamado Davi, o rei, né? O jovem, o pecador, aquele cheio de falhas, porque a Bíblia é linda, ela mostra as virtudes e as qualidades também daqueles personagens que foram escolhidos por Deus, né? Não pense que a Bíblia mostra só as qualidades, não, mostra também os defeitos, né? Então, nesta aula, nessa lição, os nossos jovens estudaram a vida desse personagem, Davi, de pastor de ovelha a reino, tá? De pastor de ovelha a rei, é o tema da lição principal da classe dos nossos jovens. E finalizando a 12ª aula, portanto a penúltima desse trimestre, vai estudar o seguinte tema: Davi, a manifestação da graça, né? E nessa lição, se fôssemos fazer um resumo dela, nós diríamos para você nesta manhã que na vida de Davi encontramos um contraste entre a bondade para com Mefibosete e a maldade para com Urias, né? Além de elementos que nos permitem refletir acerca da graça de Deus, tá? E o objetivo dessa aula, meu amado irmão, minha amada irmã, é
evidenciar a bondade de Davi para com Mefibosete e também ressaltar a maldade de Davi para com Urias e também compreender que fomos alcançados pela graça de Deus, tá? Então esse é o tema da lição dos nossos jovens de 18 a 24 anos, que vão estudar, portanto, aí a nossa penúltima aula. E aí, meu prezado professor, nesta lição, vamos ver que como Davi foi usado por Deus para derramar a graça sobre a vida de Mefibosete, também podemos ser usados pelo Senhor em uma vida abençoadora por onde quer que andamos, por onde quer que caminhamos, porque a graça de Deus, repito nessa manhã, a maravilhosa graça, a multiforme graça de Deus, ela está acessível a todos nós, né? E não somente isso, todos nós somos chamados, né, a vivermos. Para compartilhar, primeiro temos que viver, não é? Para viver a graça de Deus. E depois disso, compartilharmos essa bênção no que se refere à necessidade do nosso cotidiano, tá certo? De anunciar as boas novas, de levar a influência cristã, né? A longanimidade do Senhor, tá? E dessa forma, querido irmão, podemos claramente despertar nas pessoas um desejo profundo de serem também alcançados pela graça salvadora de Cristo no Calvário, tá? Então essa lição vai trazer, assim, uma palavra maravilhosa sobre a graça de Deus derramada no coração de Davi, derramada no meu coração, derramada no seu coração, tá? Então essa é a classe dos nossos jovens. Amados irmãos, tem agora, por fim do nosso programa, que o tempo já está indo embora, nós temos a classe dos nossos adultos, né? Nossos adultos na classe, como eu sempre tenho dito aqui, o nosso propósito aqui não é dar uma aula expositiva, mas o nosso propósito aqui, o programa EBD no rádio, a missão dele é despertar através dos conteúdos apresentados aqui, através da apresentação dos componentes curriculares que estudamos na nossa EBD. É despertar em você, amado irmão, amada irmã, que ainda não é aluno ou aluna, que não frequenta a escola dominical, que passe a ser um aluno assíduo, um aluno participante da nossa EBD. Então, nosso objetivo aqui é só dar pincelada, provocando em você essa curiosidade. Você é uma pessoa curiosa? Você gosta de curiosidade? Então, fica aqui, nós estamos despertando em você essa curiosidade para que você venha conhecer a Escola Bíblica Dominical. E a classe dos adultos, para quem vai acompanhar pelo nosso canal, estou mostrando aqui a capa da lição, você que pelo rádio está só me ouvindo, né? Mas quem vai acompanhar no nosso canal tem a capa da nossa lição dos adultos, que está aqui, essa capa bonita, que tem como tema O Verbo se fez carne, tá? Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Repetindo, e o Verbo se fez carne, está terminando a 12ª aula, portanto a penúltima, Jesus sob o olhar. Mas o interessante dessa lição, está terminando a aula, mas você pode muito bem estar com a sua lição guardada para rever esses conteúdos a qualquer momento, a qualquer hora que você achar necessário, tá? Então, esse é o assunto da nossa classe dos adultos. E o objetivo da nossa lição, meu amado irmão, minha amada irmã, é descrever o contexto da prisão e condenação de Jesus, explicar o significado teológico da crucificação, morte e sepultamento de Jesus e incentivar os alunos a celebrarem a ressurreição de Cristo como uma vitória sobre a morte e o pecado, tá? E o tema da lição dos adultos é do julgamento à ressurreição, tá certo? Amados, o Evangelho de João, ao narrar o sacrifício e a vitória de Cristo, revela a concretização do plano redentor de Deus para uma melhor compreensão desse plano. Esta lição aborda 3 momentos essenciais. Qual foram esses momentos? A prisão de Jesus, a condenação
e a crucificação, morte e sepultamento, tá? E por fim, a sua gloriosa ressurreição. Podemos, querido irmão, queridos professor, incentivar os nossos alunos a perceberem que o contexto bíblico da leitura bíblica em classe demonstra o cumprimento das Escrituras e a manifestação do amor divino, né? Esses textos nos evidenciam a refletir sobre a cruz, sobre a ressurreição, como pilares da nossa fé. Se Cristo, a própria Bíblia diz, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. É claro que todo o processo, toda a trajetória do Cristo aqui na Terra é importante para o cristianismo, é importante para esse contexto cristão, desde seu nascimento, a sua infância, que a Bíblia fala pouco ou quase nada sobre a sua infância, sobre a sua juventude, tá certo? E sobre o seu ministério terreno, a sua vida dedicada totalmente ao Evangelho, ao levar o reino de Deus, a levar boas notícias. Note que a vinda do Cristo, a permanência do Cristo entre nós, não foi por uma ausência de religiosidade, porque o contexto cultural da vida do Cristo, da vida de Jesus, havia um contexto religioso, e é tão tal que foi os próprios religiosos da época que motivaram a sua crucificação, que foram os seus inimigos. Então, havia na consciência do homem, havia uma consciência de religiosidade. Havia, sem sombra de dúvida. Mas o nosso Salvador, ele veio quebrando o paradigma desse contexto, trazendo uma nova, não diria uma nova religião, mas trazendo um novo conceito do reino dos céus. Trazendo uma nova notícia sobre a cidade celestial. Quebrando todo o paradigma daquele contexto de religiosidade vivido naquela época. Porque a religiosidade daqueles ali, daqueles judeus, daqueles que a nação eleita, escolhida por Deus, fracassou, não estava tendo mais utilidade nem poder nenhum para religar o homem novamente com Deus, porque a religião é isso, é religar o homem com Deus, né? Se a religião não cumpre esse propósito na vida do homem de religar ele com Deus, aí não podemos pegar essa palavra e cumprir dizer que o homem vive apenas uma religiosidade. Mas quando a religião cumpre a sua função, que é de religar o homem com Deus, de trazer ao coração do homem a nova vida, a vida que nós almejamos, que é o céu de glória, que o homem passa a viver conforme os parâmetros, conforme os ditames da palavra do Senhor, então nós dissemos que o homem está vivendo a sua religiosidade na sua plenitude. Então o nosso Salvador, ele vem trazendo isso, vem trazendo essa notícia nova, e vem trazendo totalmente diferente daquilo que estava sendo apresentado. E essa notícia nova, ela permanece até hoje. E o ápice deste avanço, digamos assim, o ápice destas notícias boas, né, foi a sua ressurreição, porque ele mesmo prediz que ele ia morrer, que ele ia padecer ele ia sofrer dores, e o profeta Isaías, lá no seu livro, capítulo 53, se me falha a memória, já profetizava sobre isso, sobre o homem de dores. O homem passado, essa expressão agora é minha, o homem passado na casca do alho, né? Ele sofreu as maiores angústias, ele sabia que tudo isso ia acontecer com ele, né? E aí o ápice maior se deu agora na sua ressurreição. É o interessante do nosso Salvador, do nosso Cristo, nosso amado e Redentor, é que em nenhum momento ele enganou os seus discípulos, em nenhum momento ele trouxe nada encoberto, mas ele revelou tudo o que iria acontecer com ele, revelou todo o plano da redenção para salvar, para restaurar, para religar o homem com Deus outra vez. Ele disse tudo, não escondeu absolutamente nada. E aí os seus discípulos, contristados, com a alma apertada, com o coração aflito, né? E aí Jesus, percebendo isso lá em João, ele disse, acalentando os seus discípulos, ele disse, olha, não perturbe os vossos corações, não vos deixarei órfãos, vou para o Pai, mas voltarei outra vez.
e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também, né? Então essa é a promessa maravilhosa com a ressurreição de Cristo. Ele dá para nós essa segurança da sua ressurreição, de que nós também ressuscitaremos, de que não permaneceremos no pó, de que a sepultura não nos prenderá, de que a morte não os vencerá, porque nós, com a ressurreição de Cristo, ele venceu a morte, venceu primeiramente o pecado, venceu a morte e deu vida aos seus filhos, deu vida aos seus servos. E nesta manhã, querido irmão, querida irmã, se nós que agora temos a graça salvadora de Cristo em nós, graça à sua ressurreição. Porque a diferença fenomenal das religiões que aí estão se apresentando nesse momento, não é? Inclusive tem uma que está quase a projeção pelos os antropólogos de que passará do cristianismo, que é o islamismo, né? E que essas religiões aí apresentam esses deuses mortos, esses deuses que não ressuscitaram. Portanto, a fé dessas pessoas que seguem essas religiões é morta, porque não tem vida, né? Agora, diferentemente do cristianismo, não. A fé que nós seguimos é uma fé viva. É por isso que no contexto da igreja, no contexto do cristianismo, e sobretudo, falo agora como pentecostal, no contexto do pentecostalismo, que manifesta essa fé viva, que manifesta essa fé salvífica, que não rejeitamos e que não negamos os poderes miraculosos de Jesus através do Espírito Santo, que opera maravilha em nosso meio, que opera curas, que opera restauração de vida, que opera salvação. Então a nossa fé ela é viva. Porque o nosso Cristo, nosso Salvador, ele está vivo, ele ressuscitou, ele não morreu. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando eu digo ele não morreu, a morte física, a morte espiritual. Mas ele ressuscitou e a Bíblia diz mais claro ainda sobre isso. Que nesse exato momento, nesse presente momento, ele está à direita de Deus Pai, né? Intercedendo por mim e intercedendo por você. É por isso que a nossa fé, amado irmão, a fé do cristianismo, a fé do cristão, do verdadeiro cristão que crê na Bíblia, que crê nas promessas da Bíblia, que crê no Cristo ressurreto, né? É por isso que a fé dele é viva. Apesar do contexto social, do contexto maligno que nós vivemos no mundo atual, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas mesmo assim nós continuamos de pé, né? Nós continuamos de pé, porque a nossa fé não é vã, a nossa fé não é vazia, a nossa fé é cheia de evidências viva que o nosso Cristo, ele é o nosso Redentor e que, sobretudo, que ele ressuscitou. Então, nessa lição, vamos trabalhar profundamente sobre isso, do julgamento à ressurreição. Porque, amado, imagine só, analise só, hein? Se nós que seguimos o cristianismo, não tivesse essa fé nessa ressurreição desse Cristo, como seria o cristianismo? Ou melhor dizendo, não teria, Paulo diz isso, que não teria o cristianismo. O cristianismo não existiria, né? Porque nós vemos claramente isto, né? Nós vemos claramente isso na Bíblia Sagrada, que o nosso Salvador, após a sua ressurreição, é interessante notar e dizer aqui nesta manhã, amado, que Cristo, ele mesmo após tendo sido ressuscitado, ele continuou presente, e ele continua presente no cristianismo, né? Ele continua presente no cristianismo. A sua presença é real em nosso meio, né? A sua presença é manifestada em nossas vidas, né? Porque eu digo que ser cristão, apesar de que cresce uma corrente filosófica ateísta e agnóstica, que tem crescido muito nos últimos tempos, por pessoas por se decepcionarem na religiosidade, né? Por se decepcionarem na religiosidade, por se decepcionarem nas instituições religiosas,
criada pelos homens, e aí elas se afastam de Deus, começam a olhar e a negar a existência de Deus, né? Mas, como eu sempre digo, não existe ateísmo, porque para existir ateísmo, ele primeiro, para negar, ele tem que primeiramente crer em alguma coisa. Se ele nega hoje, porque no futuro, no passado, ele já creu em alguma coisa, ele já acreditou em alguma coisa, né? Para poder negar hoje. Então, cresce essa corrente, né? Essa corrente hoje é nosso meio. Infelizmente, ela cresce exatamente por isso. Por as pessoas não olharem a beleza que há no Evangelho, a beleza que há no Cristo, né? Eu tenho certeza que o nosso Salvador não decepcionou ninguém até hoje, não, porque a sua vida foi vida de santidade, de perfeição, na presença do Pai, na presença de Deus. Por isso que é importante, amado irmão, guardarmos a nossa fé e voltarmos a nossa fé para o Cristo ressuscitado. É tão certo que Paulo, ele nos orienta sobre isso. Como ele diz assim, que nós não devemos... Olha que coisa linda. A Bíblia é linda, irmão. A Bíblia é palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando conosco, né? A Bíblia ela não contém a palavra de Deus, de maneira nenhuma. A Bíblia é a palavra e é Deus falando claramente conosco. Paulo disse isso para nós em Hebreus, diz assim, que não devemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que nós devemos olhar para quem? Para o alto, para o céu, para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, né? E é por isso que as pessoas têm se decepcionado, porque têm olhado para a direita, têm olhado para a esquerda e têm esquecido de olhar para o Cristo ressuscitado, para o Cristo que está assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, tá? Então essa lição, amado, vai fazer essa caminhada do julgamento à ressurreição. No primeiro ponto, ele vai trabalhar a prisão e a condenação de Jesus, tá? Isso no primeiro ponto. No segundo ponto, vamos trabalhar a crucificação, a morte e o sepultamento de Cristo, né? E no último e terceiro ponto, vamos trabalhar a ressurreição de Cristo, tá? Então, querido, não perca a escola bíblica dominical no próximo domingo. Vá à EBD e seja ricamente, mas maravilhosamente abençoado com este assunto da classe dos adultos e de todas as classes, desde o berçário até os adultos, tá bom? Oração move o coração de Deus. Professores, alunos... Glória a Deus, Pai celestial, Deus eterno, Deus amado. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por o Cristo ter ressuscitado. Obrigado por colocar a fé em nossos corações. Obrigado, Senhor, por termos a certeza de que também ressuscitaremos. Ter a certeza, Senhor, de que um dia habitaremos o céu de glória e de que um dia voltaremos a essa terra e permaneceremos nela para todo sempre. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada professor, cada professora que irão ministrar esses conteúdos no próximo domingo em cada aula. Dê a graça, dê a sabedoria, Pai amado, para que a Tua palavra chegue aos corações desses alunos e que sejam ricamente abençoados em nome de Jesus. Amém.